Então, gente, eu estou lançando esse livro agora, é meu oitavo livro, Por Acaso Memória. É um livro que eu comecei a pensar sobre essa história em 2016 para 2017, em uma conversa com uns amigos sobre a época em que nós estávamos no ensino médio, que nós saímos às ruas com a cara pintada na época do impeachment do Collor, e a partir daquilo eu comecei a pensar, puxa, seria interessante, porque não tem tantas histórias, não é tão frequente na literatura brasileira esse período, né, como pano de fundo ou como estrutura de um romance ou de contos, né? Claro que existem, mas não é tão frequente, digamos assim. Comecei a pensar um pouco sobre essa história, fiz algumas pesquisas, e assim, eu me lembro desse período como adolescente, né? Então eu não vivi assim, eu não senti na pele exatamente como um trabalhador sentiu ou como um empresário sentiu, mas eu soube de muitas histórias e fui atrás de outras histórias, né? E é um período em que muitas pessoas perderam tudo, perderam o seu emprego e acabaram enlouquecendo, se matando, desestruturando famílias e tudo mais. Bem, logo depois eu estive em Porto Velho e também escutei algumas histórias lá sobre as madeiras, sobre o comércio das madeiras, legais e ilegais, etc, etc. E comecei a unir os ponteiros, um pouco do folclore brasileiro, que é muito comum, obviamente, também lá no norte do Brasil. E comecei a unir os ponteiros, né? Comecei a estruturar essa história, trouxe para Curitiba a história, norte do Paraná, por conta do café, da imigração italiana, imigração japonesa, que também foi muito comum, aconteceu nesse período. E acabei juntando essas histórias e escrevi um romance. Demorou uns 2 anos para eu terminar esse romance, mais ou menos, 2018. Pois bem, e durante esse período, eram as eleições de 2018 presidenciais, o Fernando Collor de Mello havia anunciado a sua pré-candidatura e eu achei que seria super interessante lançar esse livro naquele momento. Porém, eu fui reler o livro e comecei a entrar em algumas discussões internas e fui cortando partes. Eu sei que de um romance ele virou uma novela, de uma novela ele virou um conto, e depois eu reescrevi esse conto, aumentou um pouquinho, voltou, ou seja, eu me bati um monte para terminar esse livro, até o momento em que eu falei, não, agora eu acho que ele está pronto. Então eu não chamo nem de romance, nem de conto, nem de novela, é uma narrativa e ela agora já está no prelo, né? Ela vai ser lançada pela editora Arte e Letra, daqui de Curitiba. Eu iniciei uma campanha no Catarse, que é uma campanha de lançamento, né? Não é uma campanha de viabilização do projeto, porque ele já está acontecendo, mas sim de lançamento, já que nós estamos ainda em pandemia e não podemos fazer um lançamento como nós gostaríamos, com certeza, ou como eu gostaria de fazer, presencial. Então é um lançamento pelo Catarse, assim as pessoas podem adquirir o livro Por Acaso Memória.